E aí, vamos para mais um cafezinho? Vou falar de IA, empreendedorismo e talvez por que a gente vive nessa crise constante na evolução tecnológica. Então, vamos lá? Hum. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse canal é Computação Crítica e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui, um vídeo onde eu converso sobre os temas da computação, desenvolvimento de software e temas correlatos. E eu tô nessa série aí que eu tô falando de IA, assim, temas bem aleatórios de IA, né, assim, temas que ninguém fala sobre IA, né, a verdade sobre IA, né. E eu quero falar hoje sobre evolução tecnológica, empreendedorismo e IA. Então, vamos começar? Bom, para começar, a primeira pergunta que eu tenho que colocar na mesa aqui, que vai assim, deixar você aí com a cuca, com a cabeça fervendo, é assim: a gente realmente precisa de IA? A gente realmente precisa de LLMs, né? Porque a gente tem que primeiro pontuar assim, o são essas IAs, né? Essas IAs não são inteligências artificiais, são LLM, Large Language Models, grandes modelos de linguagem, né? Existem outras inteligências artificiais, existem outros tipos de inteligência artificial, talvez você use no seu dia a dia e nem saiba, né? No seu joguinho ali, quando você tá jogando algum jogo, tem um personagem ali que aparece autômato, né? Ali ele usa algum tipo de IA, que não é LLM, tá? Eu não sei como é que funciona ali por trás dos panos, né? Se você joga o xadrezinho ali, talvez você use um algoritmo chamado Minimax ali, né? Meu filho gosta de jogar xadrez, a gente bota pra jogar online, né? Ele usa um algoritmo chamado Minimax. É muito interessante, eu já implementei ele, é bem legal e tem um resultado bem interessante assim, né? No xadrez não, desculpa, né? O Minimax é em tabuleiros menores, né? Mas tem alguns ali, talvez um Minimax com Alpha Prune ali, você consegue fazer com o jogo de xadrez. Então, assim, o campo de IA é bastante longo, mas eu não quero falar de IA em si aqui. Eu quero falar de empreendedorismo, né? Porque, assim, a gente vê nos últimos anos, né, um tipo de empreendedorismo bastante individualista, né? Um tipo de empreendedorismo sem foco, sem direcionamento, né? Assim, vai lá, empreenda, né? Todo mundo falando assim, vai lá, empreenda, vai lá, empreenda, vai lá, empreenda, né? Tá todo mundo tô jogando todo mundo pro empreendedorismo, e eu acho que eu tenho um vídeo dizendo, se eu não tenho um vídeo, vai ter um vídeo, um artigo dizendo como essa política pública, porque isso é uma política pública, né? O governo tá deixando as pessoas seguir esse papo de vá lá, empreenda, que é um papo bem bizarro, né? Sem direcionamento nenhum, né? Isso é uma má política pública, né? Se não tiver um vídeo, vai ter um artigo aqui, porque eu acho que eu já falei sobre isso, eu vou dar uma pesquisada, né? Mas eu sei que tem um artigo, um post de blog sobre o assunto, né? E o empreendedorismo atual, né, ele é sem direcionamento, né? Na verdade, ele não é sem direcionamento, né? Vamos corrigir o rumo dessa conversa aqui. Ele tem um direcionamento, né? Ele é direcionado pela hype. E quando ele é direcionado pela hype, ele faz o quê? Ele se desatrela da real necessidade do público consumidor. E isso tem um motivo, assim, tem ideias aí que estão rolando que ninguém fala, né? Eu acho muito interessante, assim, que existem muitas ideias que rolam, que aí quando você vai ouvir os especialistas, eles citam, né? Mas quando você vai ouvir o povo falando lá, tipo, aquele carinha que dá aquele discurso no LinkedIn, o cara nem cita, porque talvez o cara nem conheça dessas ideias, né? Ele faz aquele discurso baseado numa ideia que ele não conhece, né? Mas o empreendedorismo atual, ele é um empreendedorismo que ele é orientado pela hype. Então, para e pensa nos últimos 10 anos aí, né? O que houve de empreendedorismo aí? O que se falou tanto de empreendedorismo? Tinha um momento que era assim, um empreendedorismo vazio, vai lá, empreende, né? Que no fundo era o que? Eram construções de aplicativos, né? Que muitas vezes, muitos deles foram úteis, né? Mas eu sempre digo aqui que esses aplicativos que surgiram aí nos últimos 10, 15 anos, talvez, né? Eles não foram coisas novas. Eles não foram adições novas às nossas vidas. Eles eram coisas que já existiam, né? Eu sempre brinco aqui que, assim, minha mãe, meus pais pediam pizza nos anos 80, a lista telefônica servia como aplicativo, né? Ah, quer pedir pizza, quer pedir hambúrguer. Se pedia pizza, né? Se pedia bebida, se pedia tudo. Isso existia nos anos 80, nos anos 90. Óbvio que você não tinha um catálogo bonitinho, você não tinha aquele pop-up ali que você tem que ficar fechando porque você não quer assinar o clube de R$ 50, né? Você tinha essas questões aí, que no fundo a experiência era melhor, né? Você ligava, perguntava, ô, tem calabresa? Tem portuguesa? Manda uma minha calabresa e minha portuguesa aqui que os moleques estão com fome, né? Os meninos estão com fome, né? Então, no fundo era isso, esses serviços já existiam. O que aconteceu foi, se criou,
para se facilitar, se criou atravessadores, até o momento que esses atravessadores ficaram muito maior que o mercado consome, que os dois apontam, né? Hoje a gente depende desse atravessador e quem produz ali depende do atravessador. Então foi uma criação de atravessadores ali no começo, né? Depois veio um monte de empreendedorismo que não deu certo, cara. Ontem a gente viu um negócio, né? E aí a Meta demitindo um monte de gente que talvez era sobre o metaverso lá. E assim, cara, falou-se tanto desse metaverso, tanto desse metaverso, tanto desse metaverso, né? A melhor análise que eu vi sobre o metaverso foi que o metaverso é o Second Life sem sexo. Só que tem que se entender que o Second Life só deu certo por causa do sexo, né? Tipo, muitas pessoas ali que têm uma dificuldade. Eu não sei se é dificuldade, ou são fetiches muito abstratos, né? Que resolvem realizar sua vida sexual no Second Life, que ainda existe, ainda tá no ar desde o começo dos anos 2000. Aí, se você não sabe o que é o Second Life é basicamente o metaverso como é que é o nome daquele rapaz mesmo? Aquele rapaz que roubou as fotos das meninas para publicar no Facebook? O Mark Zuckerberg, né? O Marquinhos Açúcar, né? É basicamente o metaverso do Mark Zuckerberg, né? Só que com sexo e com outras versões ali que estão permitidas ali, porque naquela época a internet era muito menos puritana do que é hoje, né? Então, o metaverso, que foi um. Cara, assim, tudo. Assim, é engraçado que existia um monte de gente falando assim, bicho, não tem. Por quê? Até porque assim, o metaverso era uma segunda aposta, né? O metaverso não era uma primeira aposta. O metaverso já tinha ali, já tinha o Second Life, né? Mas o metaverso também tinha uma ideia por trás que eu vou falar um pouquinho, vou falar no meio, eu vou soltar essa ideia no final, né? Que é uma ideia bem interessante que assim, eu vou explicar o que tá acontecendo aqui, né? Depois veio as NFTs, as bitcoins. Bitcoins até hoje, cara, assim, até hoje eu nunca comprei nada com Bitcoin, nunca usei Bitcoin, não tenho Bitcoin, né? E assim, eu sempre questionei muito o mercado de Bitcoin, né? Eu tenho questionamentos econômicos ali, eu já tenho um vídeo sobre isso, vou deixar também aqui um vídeo sobre isso, porque que eu acho que Bitcoin não é dinheiro, né? E não só eu, não só eu, né? Eu já achava isso, aí eu fui pesquisar, eu fui ler, e aí eu descobri um artigo de uma pesquisadora da FEA Unicamp, né? Faculdade de Economia da Unicamp, que ela diz que assim, ela caracteriza dinheiro segundo a teoria keynesiana, ou seja, um teórico de direita, que o Keynes é de direita, né? Dizendo assim que, ó, segundo Keynes, dinheiro é isso e o Bitcoin não funciona como dinheiro por causa disso, né? Então, um artigo muito interessante, eu falei sobre esse artigo num dos vídeos, né? Que vai estar aqui listado também. Tem um vídeo do Bitcoin também, quer dizer, tem o do Bitcoin, né? Vai ter outros vídeos por aí, né? E aí agora IA, né? E a gente está aqui há um tempo aí falando de IA. Teve outros movimentos aí nesse meio de caminho. É que é tão conturbado, assim, essas hypes, elas surgem e morrem, né? E o empreendedorismo brasileiro, elas estão nessa hype, né? A gente tem uma ideia muito errada que de empreendedorismo é pegar a hype e aplicar algum problema, né? Só que isso não é empreendedorismo, assim. Quando eu fiz o meu MBA, a gente teve algumas aulas ali sobre empreendedorismo. A gente viu o que é empreendedorismo, a gente viu as ferramentas do empreendedorismo. Aliás, as indústrias do Vale do Silício, elas não estão olhando para essa hype, elas estão olhando para essas ferramentas, né? E assim, você entendeu o seu público-alvo, você entendeu o seu produto, você vê se o seu produto é viável ou não, você fazer contas básicas, tipo, beleza, quanto é que eu preciso vender, né? Você entender a necessidade do seu produto, e aí você faz uma série de análises ali para ver se, tipo, eu consigo ou não consigo montar uma empresa baseada nisso. Tipo, isso é empreendedorismo. É ver se eu consigo ou não consigo montar uma empresa baseada nisso. Mas o empreendedorismo brasileiro, né, esse empreendedorismo que todo mundo fala, é um empreendedorismo totalmente difuso e é assim, é um empreendedorismo que nessa área da administração, né, a gente chama que é empreender no Mar Vermelho, né? Você pega ali o que é o Mar Vermelho, né? Tem essa teoria do Mar Vermelho, mas teoria não, né? Essa estratégia do Mar Vermelho e Mar Azul, né? O Mar Vermelho é quando você vai lá, você tem uma empresa, você investe no mais do mesmo e você vai competir, só que o mar tá cheio de tubarão. Então, quando você joga uma carne lá, aquele ali é estraçalhado pelo monte de tubarão, os tubarões começam a se comer, né? Esse é o Mar Vermelho. O Mar Azul é quando você entende no mercado, entende a necessidade dos clientes e oferece um produto diferenciado que se adequa à necessidade do seu cliente, né? Um dos grandes ícones desse mar vermelho, mar azul, foi o Circo de Soleil ali, que ofereceu alguma coisa realmente
diferenciada e conseguiu ali ser um movimento ali no começo dos anos 2000, até 2014 talvez, não sei. Hoje ninguém fala mais Cirque du Soleil, mas era algo realmente inovador ali, que ganhou muita grana. Muita gente ganhou muita grana. E aí é o Mar Azul, porque você cria um diferencial e você começa a mergulhar num mar que não tem tubarões. Então você... e aí eu até acho que eu tenho uma metáfora disso, né? Aliás, você tem o Shark Tank lá, né? A metáfora do tubarão. Você, como empreendedor, é visto como um predador. Isso é uma metáfora horrível, que já mostra como o nosso empreendedorismo é doentio, né? A gente se entende como um tubarão que tá ali procurando o que devorar. E aí, muitas vezes, o que devorar é a gente mesmo, né? Então, assim, a gente vê que o empreendedorismo brasileiro, né, ele é individualista, né? Ele é acéfalo, né? Então, cada um vai pensando ali individualmente o que vai empreender, o que muitas vezes leva a competições que são ruins, né? E ele serve ao quê? Né? Isso é o que a gente tem que perguntar. O que serve o empreendedorismo brasileiro, né? Serve a quem está favorecendo ele. Quem que está favorecendo ele? Os bancos, as big techs. Então, assim, quando você estava ali no começo dos apps, as big techs faziam muita coisa de empreendedorismo, davam muita. Ah, vamos criar apps, porque eram bom para elas. Né? Imagina você tá criando um app aqui pro Android, né? Eu tô criando um app pro Android. Então, eu tô valorizando um produto da Google e eu tô usando serviços da Google, como o App Engine na época, né? Eu lembro que eu trabalhei num aplicativo que usava App Engine, que era um servidor, acho que nem sei se está famoso ainda, né? Era um servidor serverless da Google, ou mesmo a infraestrutura da Amazon. Então, assim, muita dessas ideias de empreendedorismo era usada por aqui, para você depender dessa tecnologia que estava surgindo, né? E da mesma forma como é hoje, muito do empreendedorismo cara, coloca IA no seu produtinho aí e vê o que acontece. Mas o empreendedorismo não é isso, né? Só que a IA, ela tem um pontozinho mais perverso, né? A IA, ela tem um pontozinho mais perverso. Por quê? A IA, ela parte do pressuposto da substituição de mão de obra, né? E aí você fala assim, beleza. Então assim, é comum, isso vai acontecer. Cara, vai acontecer mesmo? Se vai acontecer, a gente tem que discutir um assunto aqui bem crucial nessa discussão que ninguém fala, né? Porque assim, se a mão de obra vai ser substituída, a gente tem que entender qual que é o papel da mão de obra, o papel do trabalhador, né? Porque assim, eu não gosto de falar de mão de obra, que mão de obra despersonaliza o que realmente são trabalhadores, né? Uma massa trabalhadora, uma classe trabalhadora, de pessoas que acordam todo dia às 5 da manhã e vão lá bater ponto, né? Então, a gente tem que entender qual que é esse papel na economia. O que esse povo tá na economia? O que esse povo faz na economia? Como é que a economia se diverte, né? Se funciona, né? E aí tem duas escolas, não é duas escolas, né? Tem uma escola econômica e tem os alucinados, né? É que assim, existe um livro aí, eu nunca li, graças a Deus nem quero ler, chamado Revolta de Atlas, né? De Ayn Rand, alguma coisa assim, que é o livro máximo aí do capitalismo americano dos últimos anos, né? O que diz a Revolta de Atlas, né? O livro diz assim que basicamente tem uma sociedade, uma casta ali, a casta dos bilionários, dos empreendedores, as pessoas que movem a economia, e eles são as pessoas que estão movendo a economia, eles estão sendo sugados pelos outros, que são apenas parasitas, e estão ali. Deixa eu botar meu celular no mute aqui. Então ali sugando os outros para conseguir dinheiro, né? Então assim, ele coloca essas duas castas, eu vou chamar de castas, porque assim, talvez seja como essas pessoas que vêm, né? A casta dos bilionários e as castas dos pobres, né? Eu vou chamar de pobres porque a gente sabe que eles chamavam a gente de pobres, né? E aí, assim, essa classe falou assim: ó, a gente tem que tomar o controle, porque a gente está sendo dominado pelos outros. Bizarro isso, né? Isso é bizarro, né? E aí chama a Revolta de Atlas, porque caso você não saiba o que é Atlas, né? Atlas, ele é um mito grego, né? Não sei se é grego agora, né? O que é o Atlas? O Atlas, quando você pega um Atlas, você abre e tem um mundo lá, né? O Atlas é a entidade, eu não sei se é uma entidade, se é um deus, que segurava o mundo. Ele fazia com que o mundo acontecesse, né? Ele evita com que o mundo desabe, né? Então o Atlas é aquela pessoa que segura o mundo, né? Tanto que eu lembro que teve um videozinho que foi viralizado aí, ó, a Jasmine soltou, né? Que era o cara rolando a pedra pra cima do morro, aí soltava a pedra, aí parava isso antes da cidade, aí derrubava e a cidade atacava ele.
isso revela muito dessa mitologia aí, eu vou falar de chamar mitologia, né? Porque a sociedade se conversa através de mitos, né? Eu já tenho um cafezinho que eu falo sobre mitologia, mitologia dev, existe uma mitologia dev, por incrível que pareça, talvez, não existe mitologia, existe mitologia dev, né? Ah, então existe essa mitologia que personifica esse tipo de entidade, quem que são os Atlas, né? E o que que isso se reflete na economia? O que que isso diz com a economia? Se diz aquelas escolas ali que surgiram nem sei ali, na Europa ali, dos anos 40, que segundo algumas pessoas mais que falam assim, eles publicaram nos anos 40, mas você não pode perguntar o que eles estavam escrevendo nos anos 30, né? Desculpa, nos anos 50, mas você não pode também perguntar o que você estava falando nos anos 40, até 45, né? E se você pegou a referência, né? E eles propõem uma economia que chama Trickle-Down Economy. O que é a Trickle-Down Economy, né? Se você cria uma classe de pessoas ultra ricas, né? Calma que eu vou voltar para IA, calma que eu vou voltar para IA. Se você cria uma classe de pessoas ultra ricas, essas pessoas, elas vão viver bem, elas vão gastar bastante, né? E esse dinheiro delas vai começar a gotejar, né? E aí você imagina uma taça com várias taças embaixo, né? E encher as outras taças, né? E se você tem esse dinheiro na classe de baixo, né? Esse dinheiro não vai para cima, né? Ele não sobe, né? Então é isso que eles chamam de economia do gotejamento, ou trickle down economy, né? Que assim, eu nunca li sobre, né? Eu até queria ler mais sobre, né? Mas o que já se sabe que isso é totalmente alucinado, assim, é coisa de drogado mesmo, sabe? Assim, tipo, por quê? Porque o Brasil é uma das provas disso, eu já falei isso nos últimos cafezinhos, né? O Brasil é uma das provas disso, porque quando esses caras colocam dinheiro lá em cima, eles gastam dinheiro com coisas que não giram na economia, né? A viagem do senhor Jeff Bezos para o espaço não trouxe muito benefício econômico, né? Sim, quantas pessoas. Montou uma empresa lá, tipo, beleza, quantas pessoas foram? Vai a Katy Perry mais meia dúzia só, né? Então não gera muito benefício econômico, né? Enquanto, quais que são as outras ideias? Aí eu tenho que perguntar assim, beleza, mas existem ideias alternativas? Existem, há muito tempo, né? Que é a ideia de formação de uma grande classe consumidora, né? Que tem um poder econômico. Aliás, nos Estados Unidos foi um país forte enquanto tinha essa classe consumidora forte. Lembra ali dos Simpsons, né? O Homer Simpson, ele com um emprego de merda, ele conseguia sustentar uma família de 3 filhos, uma esposa, que era uma esposa que só trabalhava em casa, né? E tinha muito trabalho, né? Aliás, dentro da mitologia dos Simpsons, a Marge é o Atlas, tem um episódio maravilhoso que a Marge quebra a perna e o médico fala pra ela, você não pode sair daqui, né? E no episódio, o fim do mundo acontece, porque a Marge é esse ser, o Atlas, que segura toda a existência, né? Eu achei genial esse episódio, assim, pena que eu nem lembro, né? Mas no Simpsons ali, aquela família, ela tinha um potencial de compra, ela tinha um poder ela podia viver bem. Podia viver bem, né? Não estou dizendo que essa condição era sustentável, porque assim, a gente sabe como é que se dava para a classe média americana viver nisso, né? Aliás, os Estados Unidos eu acho um país muito questionável, assim, até porque, assim, qual que é o contraponto dos Estados Unidos hoje em dia? O contraponto dos Estados Unidos é a China, né? E aí, olha as notícias que a gente vê dos Estados Unidos, olha as notícias que a gente vê da China, né? E aí, assim, falando disso, a gente vai ter que tocar em geopolítica, né? A China constrói ferrovias, a China faz não sei o quê, a China investe não sei o quê. É sempre a China investindo em alguma coisa que dá um poder para ela e um poder para o outro país. Assim, é tipo, a China quer investir em ferrovias no Brasil, a China construiu um carro novo, a China está investindo em não sei o quê. Né? Enquanto os Estados Unidos invadiu a Síria, os Estados Unidos invadiu o Irã, bombardeou não sei o quê. Então você vê que uma é um potencial destrutivo e o outro é um potencial construtivo, né? Então talvez a outra seja melhor. E qual que é o país que mais cresce hoje em dia? O país que mais cresce hoje em dia, há muitos anos, né? Mais de 20 anos, é a China, né? A China, o Vietnã ali, aquela região ali. Por quê? Porque são economias baseadas nisso, baseadas na construção, não na destruição, né? Tá, mas vamos voltar aqui pro Atlas e vamos voltar aqui para essa história, né? Então, assim, o que a gente está conversando aqui, né? A gente está conversando sobre, assim, o que a gente precisa, né? E por que estão empurrando o IA pra gente? Estão empurrando o IA pra gente porque, assim, esses malucoides aí do Vale do Silício, né? Que a gente. Eu sempre falei isso, né?
a gente achava que muitas pessoas achavam que quem mandava no Vale do Silício era o tio Bill lá, do Bill Gates, né? O Elon Musk, o Zuckerberg, né? A gente achava que quem mandava eram essas pessoas. Hoje a gente já sabe que não, assim, a gente vê outros nomes na mídia falando, né? Aliás, saiu uma entrevista muito interessante de um cara chamado Mark Anderson. Caso você não conheça, esse é um dos cabeças ali por trás, né? Os cabeças por trás ali do Vale do Silício não são esses que a gente acha, né? Esses são só os pau-mandados, né? Os cabeças são caras como Mark Anderson, Peter Thiel, aí até agora o Jeff Epstein, né? Que era... A gente sabe que era um dos caras que estava sempre conversando com eles. Tinha gente como o Bill Gates na mão, né? Assim, a gente sabe disso hoje em dia, né? Mas o Mark Anderson e o Peter Thiel talvez você tenha ouvido falar indiretamente, né? Por exemplo, eu tava discutindo com um rapaz aqui no LinkedIn, eu fui fazer isso, né? Meu Deus, eu abri o LinkedIn e tava falando, né? E aí tava elogiando o Elon Musk, né? O Peter Thiel, na verdade, era o sócio do Elon Musk no PayPal. E aí, todo mundo fala do Elon Musk, mas esquece que, pô, ele não estava sozinho nessa. Aliás, ele foi chamado depois, né? Então, o Peter Thiel era o sócio do Elon Musk no PayPal. É um cara muito bizarro que está dando palestras por aí, falando sobre o anticristo que está pregando sobre o fim do mundo. Ele está literalmente fazendo palestras sobre o anticristo está vindo e o mundo vai acabar. É uns cara maluco, total, pinel. Como falava antigamente, pinel, assim, não bate bem. Só que bilionário, né? E esses caras acreditam nisso. Eles acreditam que o mundo vai entrar num colapso, né? E eu sei um cara que concorda com ele, um cara que eu gosto muito, que é o Krenak. E aí, o Krenak fala. E aí você deve falar, peraí, eu já citei o Krenak. Se você não leu o Krenak, leia o Krenak, né? O Krenak é um filósofo indígena brasileiro excelentíssimo, né? O Krenak sempre fala assim: vocês estão preocupados com o fim do mundo porque o mundo de vocês nunca acabou. É a primeira vez que o mundo de vocês vai acabar, né? E aí, quando eles estão falando de fim do mundo, o que eles estão falando? Eles estão falando do fim do mundo como eles conhecem, né? Esse mundo onde os Estados Unidos é a única potência, né? Que faz 40 anos que é a única potência do mundo e que comanda tudo, né? Então, assim, eles entendem que esse mundo da classe média poderosa, tá acabando. E você precisa entreter as pessoas. Essa é a grande questão. Você precisa entreter. Né? E aí é onde entra a IA, o metaverso. Isso se explica nisso. Né? Um dos movimentos bem interessantes que aconteceu lá para 2012, 13, que eu fiquei assim, nossa, cara, que legal! E depois eu vi que era bobeira, né? Foi quando o Elon Musk chamou o Suplicy, Eduardo Suplicy, para conversar, né? Caso você não saiba, o Suplicy, além de gostar daquela ervinha, né? Foi um boxeador e também ele tem um doutorado, não sei se é doutorado ou pós-doutorado em Harvard em economia, com uma teoria muito interessante, que tem tudo a ver com IA, né? Chamada rede universal, né? E aí deixa eu reduzir um pouquinho aqui. O que o Suplicy falou a vida toda? Porque ele falou todo mundo. Ele sempre falava sobre isso a vida toda e, tipo, ninguém nunca parou pra ver ele porque ele ficava cantando Bob Dylan e ele teve um namoro frustrado com a Joan Baez, né? Que era ex do Bob Dylan e ele quase casou quase namorou a Joan Baez, mas aí não deu certo, né? Infelizmente a Joan Baez não virou brasileira, né? Poxa, seria da hora. Porra, tô falando de Joan Baez. Tá? Esse parece os cafezinhos originais, onde eu ia sem fluxo, né? Mas o que é a teoria do Suplicy, né? A teoria do Suplicy é que assim, a evolução tecnológica ela vai trazer a substituição de mão de obra, de classe trabalhadora, né? E vai desempregar essa classe trabalhadora, né? Então, como é que a gente faz para empregar essa classe trabalhadora, né? Ou como é que a gente mantém essa classe trabalhadora com um potencial de qualidade de vida porque assim, classe trabalhadora, pessoas sem emprego e sem condições de vida dignas, é o quê? Cortem as cabeças, né? Se você lembrar, a Revolução Francesa foi isso, a Revolução Russa foi isso, assim, uma hora isso aí vai, cortem as cabeças. Então, assim, a renda universal, ela é uma resposta ao quê? Tipo, olha, o possível colapso da sociedade. Tipo, a sociedade vai colapsar porque as pessoas estão ociosas, elas não têm o que fazer, elas não têm qualidade de vida, né? E a gente precisa dar uma coisa pra fazer, né? E aí o Elon Musk chamou o Suplicy para conversar lá para 2012. Por quê? Porque essa galera já estava discutindo esses temas, né?
Então, provavelmente a gente não sabe tudo, mas provavelmente não foi o Elon Musk que conversou ele para conversar. Provavelmente ele foi lá numa reunião com o Elon Musk e tava essas outras figuras aí que ninguém falava na época, como Peter Thiel, Mark Anderson, talvez Jeff Epstein, não sei, tipo, Suplicy, é muito provável que ele não ele não percebesse as coisas, né? Porque, né, assim, eu gosto bastante dele, mas assim, agora ele tá com Alzheimer, né? Assim, sem brincadeira, é uma pena, né? Não sei se é com Alzheimer, com Parkinson, né? Mas assim, é uma pena. Mas, né, existiam essas ideias. E aí, o que a gente faz com esse povo, né? O que a gente faz com esse povo? E aí depois veio o Meta. O que era o Meta? Qual era a principal ideia do Meta? E o Mark Zuckerberg falava muito disso, né? A meta era uma das formas de você manter as pessoas entretidas na falta de espaço. Ou seja, ele estava pensando que ia chegar um momento que as pessoas não iam ter condições de sair por aí. Tanto que a fotinha dele inicial era ele com aquela resolução de PlayStation 1, de Wii, né? Wii não, aquele videogame, era o Wii, aquele videogame da Nintendo, né? Aquela carinha de Wii da Nintendo, né? Atrás com a Torre Eiffel. Ou seja, as pessoas não podem ir pela Torre Eiffel, o metaverso vai possibilitar que você vá na Torre Eiffel. Então, assim, já está apontando ali um colapso dessa sociedade americana, onde as pessoas tinham potencial de compra, tinham potencial de viajar, e agora eles não têm mais. É muito engraçado, quando teve a primeira eleição do Trump, eu vi uma reportagem na Globo News, né? Uns caras, como é que era o nome do programa? Assim, um Mundo Sem, alguma coisa de mundo, assim, né? Mundo Sem Fronteiras, né? Acho que era. Então os caras iam viver, eles viveram uma semana com uma família trumpista, né? E aí tem uma hora que ele estava atirando em jacaré, num pântano, e aí o cara pergunta pra ele, por que você votou no Trump? Ele foi por isso! É por isso! Eu tô aqui atirando em jacaré, eu podia estar no seu país hoje comendo puto. O cara falou assim. E era verdade, assim, a gente via, o gringo veio pro Brasil, aí ele, caipirinha, carnaval, eu quero carnaval. A mulher dele tava lá, né? Achando que ele estava trabalhando aqui, ele via carnaval, 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 bundas, bunda. E aquele gringo super puritano, né? Os americanos são bem puritanos, ali, batistas, não sei o quê, mas eles vinham aqui para, né? Aliás, isso está retratado em vários livros latino-americanos, né? Assim, vai de Gabriel Garcia Marques, o gringo é isso aí, né? Mas eles já estavam prevendo isso, já estavam prevendo esse colapso dessa classe média americana que agora a gente vê colapsando. É só você abrir o YouTube e começar a ver lá vídeo de americano chorando no carro, né? Então a sociedade americana ela toca colapsando, né? E aí agora você tem soluções novas com IA, né? E qual que é soluções novas com IA? A IA vai oferecer o que para esse povo, né? A IA vai oferecer o quê? Um amigo. Tem uma empresa lá, o Zuckerberg fala assim: você não precisa de amigos, talvez você precise de um ou dois robôs de IA que vão conversar com você. Tá vendo aí por que o IA é uma aposta, né? E uma aposta de fim de mundo, né? Tem também uma outra ideia de IA, né? Que a IA ofereceu uma verdade alternativa, né? Porque assim, você não precisa perguntar mais para o Wikipedia, você pode ir para IA, pergunte para IA, né? E aí a gente pode perguntar, cara, beleza, mas com que base de dados a IA é treinada? Ela é treinada com uma base de dados realmente boa? Até porque assim, eu gosto muito de ficar zapeando pelo YouTube, né? Às vezes eu termino de trabalhar aqui, eu vou ali, e aí eu vi um vídeo esses dias que era sobre os americanos que estão indo embora dos Estados Unidos, né? E muitos deles a gente vê, nossa, tudo que a gente sabia sobre o mundo era mentira. E assim, eu achava que as pessoas viviam em miséria no Brasil. Não, o Brasil é muito legal. Tipo, ou o cara vai pra Tailândia, pô, achava que as pessoas viviam em miséria na Tailândia. Não, a Tailândia é muito legal, né? E aí, assim, é mais legal a Tailândia fora do turismo que a Tailândia do turismo, né? Porque eles iam, né? E aí você quer uma realidade disso, vai pro White Lotus, né? A série White Lotus mostra muito como é a vida do americano, né? Ele vai para esses hotéis de alto luxo, esse resort, né? E eles têm um contato com um ambiente controlado ali, que eles não conseguem conhecer as comunidades ao redor, né? Eles só conhecem ali o ambiente controlado, né? E aí, quando eles vão morar nesse lugar, eles saem desse ambiente controlado e eles começam a conhecer o mundo e eles veem que é legal. É legal, tipo, é legal. É legal, né? É legal você ver desse mundo, né? Então a IA ela serve para isso, galera. Ela serve para esse potencial, né? Essa possibilidade de fim do mundo. A IA, o metaverso, o NFT, o Bitcoin, tudo isso surge com a possibilidade de fim do mundo. E, aliás, isso tá no Epstein Paper, né? Tem uma hora que alguém pergunta pra alguém, assim, tipo, tá, mas como é que a gente faz pra eliminar esse povo? Porque eles queriam entreter esse povo, né? E aí, mas seria melhor eliminar.
né? Porque eles acham que eles são os Atlas, né? Eles estão segurando o mundo. Mas na verdade eles não estão segurando o mundo, né? Eles estão sugando o mundo. Eles são parasitas do mundo, né? E aí, assim, eles acham que eles estão segurando o mundo. Então, pra eles, assim, cara, eu podia jogar o mundo fora. Se eu tô segurando ele, eu jogo ele fora. E aí eu não preciso dele. Como aquele gigante lá do videozinho. Ah, deixa a bola cair, foda-se vocês, né? Tipo, só que isso é mentira, galera. E a prova tá aí. Quando a gente pega, assim, outros países que seguiram outros modelos econômicos crescendo, né? Que estão construindo coisas. As civilizações, cara, elas construíram coisas, né? As civilizações não viveram de destruir. Poucas civilizações viveram de destruir coisas, né? Até mesmo a civilização romana, cara. A civilização romana, que é toda a Europa e os Estados Unidos se vê como sucessor de Roma, né? Aliás, teve um meme aí, algum tempo atrás, de quantas vezes você pensa no Império Romano, né? Eu não quero nem falar sobre isso, né? A única coisa que eu tenho saudade de Roma é de jogar Caesar 3. Aliás, eu não conheço Roma e sou desse italiano, né? Então, Madonna, né? Minha tia-avó vai ficar me. Não, mas voltando aqui a falar, né? Até mesmo a civilização romana, né? A civilização romana chegava numa cidadezinha, construía ali um coliseu, ligava Roma com estradas, ela construía uma infraestrutura que é uma infraestrutura que a gente não conhece, assim, a gente não vê ninguém construindo, ninguém fala de construir infraestrutura, né? Aliás, assim, um dos grandes potenciais inovativos que se tem na nossa época é a construção de infraestrutura. A gente poderia, imagina só, se a gente construísse uma infraestrutura de trens de alta velocidade no Brasil e você pudesse pegar um trem aqui agora, eu pudesse pegar um trem agora e ver meu pai lá no Piauí. Ou ficar um fim de semana no Piauí, pega um trem ali, né, e vai. Aliás, eu tô planejando uma viagem pra Europa, a gente vai fazer tudo com trem-bala. E aí vai sair ali de um país pro outro, rapidão. Opa, chegou, né? Que se depender de combustível, aí o preço não vai ser tão flutuante, vai depender de energia, que é mais barato, não sei o quê. Então, assim, você consegue ter inovação que não seja fora dessa mentalidade idiota, desse povo maluco. Aliás, procura o que é Descreal, para você ver o nível de maluquice que a gente está lidando. É uma coisa absurda, assim, a gente sempre imagina que o Elon Musk é um gênio, o Zuckerberg é um gênio, não sei. Um bando de maluquete, idiota, que não conseguiu nem terminar o curso de... Não, eu acho que o Elon Musk terminou o curso de ciência da computação ali no Canadá, né? O Zuckerberg, ele abandonou o major dele em psicologia e o minor dele em computação, né? Mas, assim, é um bando de maluquete, galera. Então, assim, existem outras alternativas. E aí, assim, existem outras alternativas à inovação? Existem. Essa é a grande prova. Existem. E a gente tem que cobrar as pessoas que estão ao seu redor e falar, bicho, isso não vai dar certo. IA não vai dar certo. Isso vai... Por que a gente está aplicando IA? Qual que é a grande verdade sobre a IA? A grande verdade sobre a IA é que a IA está apostando no fim do mundo. O tempo todo a gente vê apostas no fim do mundo. É mais fácil a gente pensar no fim do mundo do que pensar num mundo melhor. Porra! Que bosta é essa? Essa merda desse Vale do Silício, esse povo escroto do caralho. É gente escrota, gente babaca, gente que se acha deuses na Terra. Porque Atlas é um deus. Né? Eu acho que é, né? Então, galera, esse foi meu cafezinho. E aí eu quero acabar com isso. Não quero falar com IA mais, tá? Assim, talvez eu vou amanhã responder perguntas, né? Mas eu não quero mais falar mais de IA. Assim, IA é um assunto que eu sempre falei, eu não quero falar, não quero falar, não quero falar, não quero falar. E aí, o pessoal começou a me perguntar. Eu vou fazer isso aqui, uma série sobre IA, vou botar aqui uma playlist separada. Falar assim, ó, agora chega. Agora é esperar o fim do mundo. Não esperar o fim do mundo no sentido do Krenak, né? Quando o mundo de vocês acabarem, eu quero aqui tomar um cafezinho e narrar o fim do mundo. Porque o mundo de vocês vai acabar. Eu acho o Krenak maravilhoso, porque ele, basicamente, quando ele fala assim, o mundo de vocês vai acabar. Assim como ele fala assim, assim como o meu acabou 500 anos atrás, né? Eu acho essa visão de fora dessa realidade maravilhosa, porque ela joga a gente na realidade, né? A realidade que existem outras realidades no próprio mundo, né? Essa coisa de multiverso que a Marvel gosta tanto, né? É uma realidade. Existe um multiverso. O multiverso é que essa visão norte-americana é uma visão fechada em si
que ela nem consegue imaginar que existem outras visões, né? Existem outras formas de vida, outros modos de vida, além daquele estilo de vida. Então, aí, para finalizar, já que minha proposta era falar de empreendedorismo, existem outras formas de empreendedorismo, existem ferramentas de empreendedorismo, existem formas de se conectar ao outro. Porque, assim, o grande problema do empreendedorismo moderno é a falta de conexão com o outro. Ele é o empreendedorismo que ele está olhando para hype, para moda. Ele não está olhando para o outro, para aquele que vai ter. E tem uma grande questão também do empreendedorismo, que é o empreendedorismo acéfalo. Ele precisa de um planejamento. Os países que mais crescem no mundo são países de economia planejada. China, Vietnã são países de economia planejada. Os países da Europa, eles não têm um grande planejamento ali, mas eles são sociais-democracia, eles apostaram na social-democracia. Né? Os países que o pessoal adora falar que os países com maior liberdade econômica, não sei o que, são sociais-democracia, né? Que, aliás, eram chamadas ali nos anos 70, 80, não sei quando, né? De o caminho do meio. Então, eles estavam ali na fronteira com a União Soviética, né? E eles optaram por uma social-democracia porque eles entendiam que era o caminho do meio. Não quero entrar nesse ponto se é ou não é, né? A economia do meio entre uma república soviética e um ocidente capitalista. Então, assim, era um capitalismo ali com características sociais, que a gente chama de social-democracia, né? Onde a gente fala assim, vamos criar uma grande classe consumidora aqui, vamos investir em inovação, que o Estado vai investir em inovação, o Estado vai fazer não sei o quê, o Estado vai construir infraestrutura, por isso que a gente adora, o brasileiro adora ir para o norte da Europa e nossa, o metrô aqui funciona, né? Por quê? Porque eles pegaram esse povo muito rico e falaram assim, bicho, você vai servir a sociedade, tá? Você não vai ficar aqui... Eles tinham um projeto de nação, né? E aí, assim, não tô citando o livro de ninguém, tá? Quando eu falo projeto de nação, tá? Me põe fora desse crápula aí, né? Então é isso, pessoal. Tudo que eu queria com esse vídeo era dizer isso mesmo. Dizer que existe outra forma de empreender. Existem métodos. E aí vai procurar lá o que é o Oceano Branco, o que é o Oceano Azul. Procura o que é como é que fala o nome lá? Tem uma série de técnicas de inovação. Eu vou deixar alguns vídeos aqui linkados, que eu já falei sobre isso, né? Teve uma época que alguém fez um comentário aqui que me questionou assim, cara, e aí? Já que eu tô falando contra inovação, por que eu não falo sobre inovação? Eu fiz uma série de vídeos sobre inovação, né? Eu vou deixar também esses vídeos aí que podem ser bons para vocês, caso você queira inovar, né? E caso você queira só reclamar do povo mesmo, tá aí, já xinguei um monte de gente aí, né? Falei mal de um monte de gente aqui, voltei aos cafezinhos originais, onde a minha proposta era só xingar o que aconteceu nas eleições. Não, brincadeira, não era xingar, né? Era dar um senso crítico ao que vinha, né? Mas é isso aí, pessoal. 37 minutos de vídeo, talvez, não foi o maior cafezinho da história, mas eu espero que tenha te ajudado com alguma coisa, ou te dado uma nova visão, ou te dado aquela fagulha e dizer assim, existe alguma coisa além do fim do mundo. Valeu, pessoal, obrigado e curte aí.